muito bacana, né? Bacana no sentido didático, mas triste no sentido da gestão, né? Da discussão da questão agrícola. Outro exemplo, a exportação da carne do Brasil em 2003, o país mandou para fora 1,3 milhão de toneladas de carne bovina com uma receita de 1,5 milhão de dólares. Por esse caminho, acabou exportando 19,5 quilômetros cúbicos de água virtual, ou seja, 19,5 trilhões de litros de água. Então, pensando nessas questões, a gente teria que alinhar qual é a melhor maneira de pensar na visão da agricultura contemporânea. E aí veio o pensamento da Agenda 21. O que significa a Agenda 21? A Agenda 21 é um documento que foi assinado por 195 países e que levam em conta o chamado modelo da sustentabilidade. E dentro da sustentabilidade nós temos a visão da sustentabilidade ambiental. Então, essa Agenda 21 brasileira, ela veio das conferências da ONU de 92, e isso acabou se tornando um modelo para o desenvolvimento do país, notadamente no que nós podemos dizer como sendo a visão do planejamento ambiental sustentável. Então, a Agenda 21, ela leva em conta, vocês podem perceber que nesse cartaz, o primeiro destaque é a agricultura sustentável, porque é isso que se busca em termos de proposta na Agenda 21 brasileira. Então, a Agenda 21 brasileira, ela fala assim, existe um desejo social de práticas que simultaneamente conservam os recursos naturais e forneçam produtos mais saudáveis, sem comprometer os níveis de segurança alimentar. Isso está preconizado, está destacado na Agenda 21 brasileira. Agora, qual é o grande problema que hoje a gente pensa? A agricultura, ela é algo que está muito vinculado a, como nós dissemos no início, a população que vive na terra, as pessoas que fazem das suas vidas o envolvimento com essa prática de vida, pode-se dizer, né? O conceito da cidadania que a gente está discutindo hoje aqui nesse fórum, quer dizer, leva em conta o que? A posição do ser humano como ser cultural, como ser que vai participar desse processo, que faz parte da sua vida. Então, eu gosto muito dessa frase que foi definida pela Ângela Esther Borges, que ela fala assim, como o próprio nome diz na agricultura familiar, o trabalho e a gestão, ou seja, a administração, é predominantemente familiar. Não é, contrariamente ao que dela se diz com frequência, um simples reservatório de mão de obra. Pelo contrário, além de fixar o homem no campo, contribui para o desenvolvimento do setor. Temos que romper com a identificação automática entre agricultura familiar e pobreza. Ela não pode ser tomada como sinônimo de pequena produção. Então, o grande pensamento que se tem é que, de muitas pessoas que discutem esse assunto, é que a agricultura familiar ela não representa necessariamente riqueza, ela traduz pobreza. Então, aqueles que se vierem a querer se manter como se mantinham antes, serão pobres no futuro, miseráveis, e acabarão migrando para outras regiões do país. Então, esse cenário, ele não se aplica necessariamente para a agricultura familiar. O que a gente vê hoje é diferente. São as populações que vivem em setores de agricultura contemporânea de altíssima produtividade, como é o caso da cana. Nós tivemos uma notícia essa semana de que até 2017, 2014, se não me engano, nós teremos mais ou menos 120 mil pessoas se desvinculando da atividade da agricultura, da produção de cana para o setor sucroalcooleiro, e essas pessoas vindo para as cidades. 120 mil pessoas. Quer dizer, isso vai ser o desemprego das pessoas que trabalham diretamente com a relação da agricultura contemporânea. Mas o que a gente está discutindo aqui é a discussão da agricultura familiar. Essa tem que ter o apoio institucional, o apoio do Estado, para poder prosperar, para poder continuar. A agricultura familiar no Brasil, ela é a mais representativa. Por incrível que pareça, ela ainda tem uma representação mais importante frente à agricultura altamente mecanizada. Ela tem ainda uma importância muito grande no Brasil. E
Então, ela tem que ser mantida, tem que ser pensado instrumentos para que ela possa prosperar de uma forma importante no país. Então, para encerrar, Jorge, eu queria colocar, então, algumas questões para a gente pensar. Eu acho que são as questões que me levam aí a considerar diante de tudo que eu apresentei. O primeiro é que, sem sombra de dúvida, a própria Agenda 21 coloca, é muito importante o incentivo à chamada agricultura familiar. Isso vai ser fundamental, inclusive está previsto na Agenda 21. Então, se a gente já tem uma Agenda 21, para que a gente vai pensar em outros modelos de planejamento? Se ela já está ali, ela já foi discutida por vários setores da sociedade. Então, o que nós precisamos? Dentro do modelo do planejamento do país, levar em conta o que está preconizado na Agenda 21 brasileira, né? Lembrando que essa Agenda 21, ela foi discutida em setores regionais e setores locais. Então, o que a gente costuma dizer? Ela é legítima, ela representa a expressão daquilo que a sociedade brasileira deseja em termos de planejamento das suas vidas, tá certo? Se assim não fosse, ela não teria representatividade. Então, é muito importante se basear no conceito da Agenda 21. O que ela fala? Primeiro, incentiva a agricultura familiar. Segundo, outra coisa que a gente percebe que seria fundamental nesse modelo, adotar indicadores de boas práticas ambientais agrícolas para o agronegócio. A gente percebe que o agronegócio, ele tem uma força de mercado tão grande, que tudo aquilo que se coloca em termos de discussão de boas práticas acaba perdendo espaço. Isso não pode acontecer. A gente tem que pensar numa situação equilibrada. O agronegócio escute mais os setores que representam a sociedade. E, afinal de contas, ele não existiria se não fosse a própria sociedade. O terceiro aspecto que seria muito importante também de se pensar numa agricultura mais justa e também que se voltasse para os interesses da sociedade, é que se adote o chamado modelo de certificação de produtos com desempenho ambiental. Isso a gente também estava discutindo um pouco antes da palestra. É muito importante o setor, por exemplo, do álcool. Hoje o setor da produção de álcool já está caminhando para a certificação. Isso vai ser fundamental, porque é como se você estivesse colocando um selo verde na produção daquele determinado bem. Isso é fundamental. A outra questão, que aí já é a questão de cunho mais socioambiental, é pensar de prover o agricultor da implantação da irrigação. Nesse ponto, a Embrapa está fazendo um trabalho maravilhoso, eu considero que ele é dotado de uma parte técnica muito importante, que é justamente poder subsidiar para o pequeno agricultor a atividade da irrigação. Com isso, ele vai poder ter, digamos, a mesma chance de produtividade, e isso vai fazer com que ele possa ter mais competitividade, as cooperativas possam produzir de uma qualidade melhor, e com isso você mantém essas populações nas suas áreas de produção, junto com a sua agricultura orgânica, junto com as suas cooperativas. Isso é fundamental do ponto de vista da cidadania. Outra questão que eu coloco aqui, promover a gestão de áreas agriculturáveis em equilíbrio com áreas preservadas. Esta chamada eu coloquei em função justamente da discussão do Código Florestal. Porque a gente hoje está com uma discussão do Código Florestal, é uma discussão polêmica, extremamente polêmica, ela não converge no lado científico e no lado institucional, existem divergências, a gente sabe disso. O próprio setor produtivo não concorda com as posições que a comunidade científica coloca, e isso certamente vai ser motivo de uma discussão mais ampla, porque a gente percebe que, da forma como ela está redigida, ela não está satisfazendo a diversos setores, e, portanto, se a sociedade não está satisfeita com o que está no Código Florestal, ela tem que sentar de novo, discutir de novo e democraticamente chegar a um consenso nessa questão. Então, deve-se pensar num equilíbrio entre áreas agriculturais e áreas preservadas. Nós temos biomas importantíssimos, como é o caso do Cerrado, como é o caso da Floresta Amazônica, né? Como o próprio professor Abissaber fala muito. Essa questão do Cerrado e da Floresta Amazônica é fundamental. É fundamental que se repense esses modelos que está se colocando hoje de agricultura
em áreas vizinhas